gente sabe que Kishimoto tirou muitas inspirações da mitologia japonesa e outras culturas, mas teve muita coisa que ele acabou inventando também e que às vezes parecem ser inspirações, ou pelo menos eu não achei nada que pudesse ligar a algum tipo de inspiração. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Eki Naruto, e no vídeo de hoje eu tô aqui meio de cosplay de Itachi, porque a gente vai falar um pouquinho de invenção, né? Tem fã que adora falar que o Itachi, meu Deus, ele seria imbatível, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Adoram forçar o Itachi. Gente, eu amo o Itachi, o Itachi é o meu segundo personagem favorito, mas não dá pra aceitar tudo que o povo fala, né? Então eu vim aqui de Itachi abatido pra poder falar um pouquinho das invenções, não dos fãs dessa vez, mas sim do próprio Kishimoto. E pra gente não enrolar muito aqui, deixa o like aí embaixo que vai ajudar imensamente o canal. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você não conhece meu trabalho ainda, assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí sim, você se inscreve, dá o like e tudo mais. E se você quiser fazer isso agora e não gostar de tirar depois, fica à vontade, beleza? O importante é, se você puder ajudar o canal, por favor, ajude. E sem enrolar muito aqui, bora pro vídeo. Bom, o primeiro ser mitológico do Kishimoto, que parece ter sido inspirado em alguma coisa da mitologia japonesa, mas que eu não encontrei nenhuma inspiração real, são os Doki. E os Doki são aqueles seres invocados pela Tayuya, né? São 3 seres diferentes, cada um deles costurado de uma forma diferente. Eles usam cada um uma arma diferente, um usa uma garra, outro usa uma clava, e o outro simplesmente não tem braço, ele ataca girando e tudo mais possível nos jogos. Esses são seres muito poderosos, controlados pelo Genjutsu da Tayuya. Eles obedecem todos os comandos dela que ela toca na flauta, e eles foram derrotados pela sombra do Shikamaru, né? Shikamaru muito inteligente, usou a estratégia certa, no momento certo, e ele conseguiu derrotar esses seres tão poderosos e colocar eles contra a Tayuya, né? E depois a Tayuya trouxe eles de novo, ele derrotou de novo com a sombra dele, só que de outra forma. Então é muito interessante a gente ver como o Kishimoto consegue criar personagens icônicos, né, que parecem ser até baseados em uma mitologia, mas que na verdade veio da cabeça dele. Agora, teve um ser que não ficou muito claro se foi uma invenção do Kishimoto ou se ele teve uma inspiração. Eu tô falando daquele bicho, daquela criatura que o Ashina Uzumaki, que é aquele antecessor do clã Uzumaki lá, ele selou usando o selo dos 4 símbolos. E aquele ser lá, ele lembra um pouquinho o Cthulhu, né, do Lovecraft e tudo mais. Ele tem algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo ele é um tanto diferente, né? Então a gente não sabe se é realmente uma inspiração, mas a gente tem aí um ser que pode ter sido inventado pelo Kishimoto. Ele parecia ser bastante forte, mas ele não conseguiu fazer muita coisa contra o selo da China. E um outro ser de certa forma parecido com isso seria aquela invocação final lá, definitiva e tudo mais, que a gente vê durante a viagem do Naruto de barco, né? Que ele usa ele vai comendo e se transformando, né? É muito parecido com o que acontece com a viagem de Chihiro, que tem aquele ser que come os outros seres, né? E essa invocação, esse monstro que é criado artificialmente, a gente não sabe de onde o Kishimoto tirou, Kishimoto não, mas a equipe dele do anime tirou essa informação, mas é mais um ser que foi inventado para a obra. Outro ser que parece ter sido inventado para a obra de Naruto e não parece ter nenhuma inspiração no mundo real é o Soma, que é o demônio do esquecimento. E basicamente ele é um demônio que ele é selado a cada vários anos, e tem sempre uma mulher que é a líder do clã, que ela é obrigada a selar ele, senão ele volta e assola toda a humanidade. Ela sempre acaba sofrendo com os danos, né, dele. O Konohamaru ajudou ela a enfrentar, o próprio Boruto ajudou ela a enfrentar, mas é um demônio que ele é muito poderoso, ele é muito forte. Ele conseguiu quebrar a barreira do Konohamaru, que inclusive o próprio Hiruzen também usa em jogos, e a inspiração do nome dele é de cavalos. A gente pode ver inclusive o crânio de um cavalo ali na representação dele e tudo mais, mas ele é um espírito que vive no submundo, mas que a gente não tem muitas informações, a inspiração dele mesmo para a equipe que criou a obra. Outro ser que também é do anime é o Omba e o Ombi, né? Que são aqueles macaquinhos que ficam presos no Naruto e depois ficam em Konoha inteiro, que são seres bastante agressivos, né? E que, de certa forma, o Naruto criou um laço com ele, e depois os outros também criaram um laço com o resto do povo de Konoha, mas que quando ele cresce e vira aquele ser agressivo, né, ele pode esquecer de absolutamente tudo que aconteceu na fase que ele era um Ombi, né, um bichinho pequenininho.
Então é outro ser que foi criado pra obra. E não é só o Kishimoto que cria personagens, né? O próprio Jiraiya criou uma espécie de deus, alguma coisa assim, dentro da história dele, que a Tsunade leu no Tsunami Infinito dela, ou seja, é uma criação da própria Tsunade, né? É um sonho muito louco que ela teve. E esse ser se chama Lord Mashima, que é basicamente um ser que parece um verme, um bicho gigante, e as pessoas oferecem as oferendas, né, pra ele, que seriam seres vivos e tal, pra ele proteger aquela vila, que acabou sendo destruída pelo Deidara de qualquer forma. Mas voltando lá pro clássico, a gente tem o Shiromari, que é basicamente um camaleão, só que ele é um camaleão que é meio metamorfo, sabe? Ele aparece só o desenho dele, mas quando a gente vê, ele parece um castelo. E ele tem uma vida própria, né? Ele é uma invocação e tudo mais. E que ele acaba aprendendo não só a Daimon do País do Mel, mas o próprio Naruto, o Kiba e a Hinata, né? E eles acabam conseguindo sair graças ao Rasengan do Naruto e tudo mais, mas o objetivo dele era devorar os três. Com isso a gente consegue ver o quão inspirados o povo que estava criando o anime tava, né? E pode ter alguma inspiração com uma casa monstro, alguma coisa assim, mas eu não achei nada muito relevante que eu pudesse trazer aqui para poder dividir com vocês. Outro ser, que dessa vez sim foi criado pelo próprio Kishimoto, é o Buda de Pedra, que o Toneri invoca lá durante The Last, né, o filme The Last, e também a novel e tudo mais, e que ele luta contra a Kurama, né, que é a Kurama grande lá e tudo mais. É um Buda, né, como a gente sabe, tem inspiração ali no budismo e tudo mais, só que a gente não sabe muito bem qual é a inspiração exata dele, né? Porque a gente sabe que um Buda de pedra pode ser uma estátua e tudo mais, só que eu não sei profundamente como isso se encaixaria nessa lore do próprio Toneri. Falando de jogos um pouquinho, nós temos os Nuiba, né, que aparecem em Kizuna Drive, que é uma invocação do Yomito Hirasaka, né, um dos vilões ali do arco, mas que a gente descobre ele não é o grande vilão. Tem vários plot twists durante esse jogo, mas a gente sabe que ele invoca essas criaturas. Eles são grandes humanoides bem estranhos e não tem muita explicação sobre eles. Eles só são alguns inimigos, alguns minions que a gente tem que lutar durante a gameplay. Outro ser que é uma invocação é o gigante Marlin, que aparece no anime. Ele é um peixe-espada muito gigante e o Yusuke estava tentando pegar ele, né, para poder vingar o pai dele, e no fim a gente descobre que ele era só uma invocação e que ele estava preso ali porque ele tinha uma Fuma Shuriken cravada na testa dele e que o Naruto foi lá, tirou e libertar ele. Ele pode ter uma inspiração no Marlin da vida real, né, que tem algumas histórias sobre ele, mas não tem nada muito que conecte muito o que aconteceu com ele no anime com as histórias que a gente tem. E por último, falando de Boruto, a gente tem a invocação demoníaca, que é basicamente uma possessão, né, que acontece de uma invocação, que manifesta os braços daquele ser monstruoso, talvez um yokai, alguma coisa assim, mas que troca os braços da pessoa por um braço daquele bicho. Né? A gente não sabe se aquele bicho fica com o braço da pessoa, ou o que acontece exatamente, mas que a Enko tem muita dificuldade de controlar e às vezes até esse ser acaba tomando conta da consciência dela. Ela teve um certo amadurecimento para conseguir controlar esse poder. E é isso, gente. Essas são as criações do Kishimoto e da equipe dele, né, que eu queria trazer para vocês. Né? Se você souber a inspiração deles, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, uma explicação desse vídeo um pouquinho melhor. Não sei, a gente pode ver o que a gente pode fazer com essas informações, mas deixa aí nos comentários. E se eu esqueci de outras criações do Kishimoto, deixa nos comentários também, que vai ajudar imensamente pra gente poder fazer outras partes desse vídeo, beleza? Então se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então deixa o like aí embaixo que vai ajudar imensamente o canal. Se inscreve pra conseguir receber todos os outros vídeos. Ah, me siga no Instagram também, né? Não vamos esquecer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos com Deus.